Seja bem-vindo uma vez mais ao seu programa de favorito, o programa Bíblia Aberta, o programa de estudo aprofundado da Palavra de Deus, onde gostaríamos e gostamos que a Palavra de Deus seja uma luz no conhecimento deste mundo. Obrigado por estar desse lado, é um prazer para nós saber que está desse lado para estudar a Palavra de Deus. Temos connosco alguns amigos que estarão connosco para nos ajudar a refletir um pouco sobre as verdades bíblicas. É o pastor Pedro Esteves e a pastora Ana. Bem-vindos. Obrigada. Bem-vindos mais uma vez. Vocês são os residentes e estão connosco todos os episódios. Temos também connosco o pastor António Rodrigues, pastor já há vastos anos, vasta experiência. Obrigado por estar presente também. Obrigado também pelo convite. Neste que é o nosso estudo aprofundado da Palavra de Deus, você pode acompanhar-nos através de 3 formas especiais. Pode acompanhar-nos através da YouTube da Novo Tempo Portugal, pode também acompanhar-nos através da sua televisão, na MEL, no canal 186, ou se prefere ouvir rádio, pode fazê-lo através da frequência 91.2 FM da Grande Lisboa. Se preferir ouvir rádio, mesmo no carro, pode fazê-lo e ter a nossa companhia. Obrigado por estar desse lado. E começamos agora um novo episódio. Este episódio é muito especial. É um episódio que nos fala sobre o fundamento de Gênesis. E nós sabemos que um dos principais problemas da interpretação bíblica, como acontece, por exemplo, no livro do Apocalipse e até no livro de Daniel, é porque não temos em conta alguns outros temas ou alguns outros textos, alguns outros capítulos e outros livros da Bíblia. Neste caso, o livro de Gênesis, que é um dos fundamentos para a compreensão clara do livro de Apocalipse. E por isso, nós gostaríamos, neste episódio específico, de falar sobre o fundamento de Gênesis. Como é que Gênesis nos pode ajudar a compreender as profecias da Bíblia. E eu gostaria de começar com o pastor António Rodrigues. Vou ler aqui em Gênesis capítulo 22, verso 10 a 12, porque vamos falar sobre o Gênesis, e este é um texto muito interessante. Gênesis 22, 10 a 12, que diz: estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão, e ele disse mesmo aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então Abraão se levantou, os seus olhos, olhou, e eis que um carneiro estava travado pelos seus chifres no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em lugar do seu filho por holocausto. Esta é uma história incrível, pastor António. É uma história incrível de amor de Deus, mas também de amor de Abraão para com o seu filho Isaque. O que é que esta incrível história nos ensina sobre o amor de Deus e o plano da salvação? É verdade, Paulo, como tu disseste, é uma pergunta e é uma história real que nos toca no coração quando lemos esta história. Eu não sei se hoje qualquer um de nós teria, mesmo conhecendo a história de Abraão, se teria a coragem, digamos assim, de fazer a mesma coisa. Se Deus nos pedisse, claro. Não é? É algo que é uma história conhecida também. Portanto, no mundo geral, Abraão, geralmente no mundo cristão, sabemos que Abraão é o pai das nações. Pai da fé. Pai da fé. É muito interessante conhecer a história de Abraão. Mas este momento da história de Abraão torna-se num momento bem peculiar na vida de Abraão. Quando Abraão foi chamado para sair da sua terra, para ir, enfim, para onde Deus mostrou, Abraão nem imaginava o que é que isso implicava. Se inicialmente Deus tivesse dito: olha, Abraão, tu vais-me seguir, mas vais ter que matar o teu filho. Eu creio que Abraão tinha pensado 2 ou 3 vezes, porque acontece muitas vezes com o cristianismo. Quando aceitamos o convite de Deus na nossa vida, muitas das vezes nós aceitamos porque achamos que vamos ter a alcançar o céu, Deus vai nos perdoar os pecados, Deus vai nos ajudar nas fraquezas. Parece que é um benefício próprio que nos motiva a aceitar a Deus. Mas quando é o contrário, quando Deus pede alguma coisa de nós para dar-me, filho, o teu coração, mudar a tua vida, ser uma pessoa honesta, aí já começa a entrar em algo muito, muito privado na nossa vida. E mais do que isso, Deus vai mostrar a Abraão um amor incondicional,
que é algo que nós não conseguimos conceber, não entendemos. Porque Deus vai dizer a Abraão, no fundo, quem conhece a história, olha, eu vou-te mostrar aquilo que tu vais passar, mas eu também vou passar. E quando nós vimos para a aplicação da morte de Cristo na cruz, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Deus também deu o seu Filho. Então Deus vai falar uma linguagem do amor. E é interessante, António, que o livro de Romanos, né, sobretudo o apóstolo Paulo, diz que Deus não poupou o seu filho. Exatamente. Deus poupou o filho de Abraão, mas não poupou o seu. Exatamente. Incrível. E quando Abraão aceita também incondicionalmente Deus. Abraão não põe, Senhor, eu vou só até aqui, não vou mais à frente. Porque era normal pensar, isto é a voz do diabo que me está a pedir para matar o meu filho. Eu não vou fazer isso. Deus, onde é que eu encontro a voz de Deus a dizer, mata o teu filho? Não encontramos em lado nenhum. Era fácil dizer, não, isto é o inimigo que me está a tentar. Eu não vou fazer, porque racionalmente, espiritualmente, não é viável fazer isso. Mas Abraão acreditava em Deus. Fosse para um lado ou fosse para o outro. No Antigo Testamento, o pensamento de que Deus é totalitário. De Deus vem tudo, o bem e o mal. Não há separação. De Deus vem tudo. Quem aceita a Deus, aceita tudo. E Abraão aceita a Deus. E quando ele entra nessa aceitação, e quando Deus lhe diz, Abraão vem, e quando Abraão vai ter que preparar o filho, preparar o altar, preparar buscar a lenha, ele sabe que vai fazer alguma coisa que, humanamente falando, não é correto. Mas desde quando é que Deus, por vezes, é correto à nossa mente? Porque se nós, às vezes nós dizemos no tom de brincadeira, se eu fosse Deus, não fazia assim. E até somos capazes de julgar Deus por aquilo que Ele faz. Analisar as suas atitudes e achar que nós fazíamos melhor. Mas Deus já tinha um plano. Deus tem um plano. Sempre quando pediu a Abraão que Abraão entregasse o filho, Deus tinha já um plano, não é? Exato, claro, mas Abraão não sabia. Exato. Ao lermos a história hoje, é fácil. Estamos a relembrar uma história que a solução já lá estava. Mas Deus demonstra o seu amor incondicional. Deus chama o homem de uma forma incondicional também. E a nossa entrega a Deus tem que ser vista como incondicional. O amor de Deus aqui, o que Deus pede a Abraão, vai Deus demonstrar no Novo Testamento com a morte de Jesus. Nós muitas vezes olhamos para esta história do ponto de vista de Abraão, não é? Porque Abraão representa no fundo esse Deus maravilhoso que dá o seu filho. Mas se nós também olharmos pelos olhos de Isaac, não é? Isaac soube que ia ser ele o sacrificado e, no entanto, também se deixou ir até à morte, não é? Ou seja, ele estava disposto a fazer a vontade de Deus e deixando-se morrer. Este Isaac também representa um pouco Jesus, não é? Que veio depois morrer por nós e que se deu a si próprio por nós. Não foi só Deus que o entregou, mas ele próprio também se entregou. E o versículo 8 é muito interessante, porque o próprio Abraão vai proferir umas palavras que são, no fundo, aquilo que iria realmente acontecer, não é? Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, não é? E realmente Deus já tinha essa intenção por trás, ou seja, Deus nunca teve a intenção que Abraão entregasse o seu filho, porque por trás Deus tinha lições importantes para Abraão, para Isaac e para cada um de nós também, não é? Portanto, Deus já tinha provido esse cordeiro de antemão, assim como também Deus já tinha provido o plano da salvação antes mesmo de Adão e Eva caírem. Já estava tudo formado antes da fundação do mundo, não é? Esta é uma incrível história. Obrigado, António. Ana, continuando nesta história ainda, este simbolismo do cordeiro está especificado em vários sítios em Gênesis, até noutros livros, como Êxodo 12, por exemplo, Apocalipse 5, reforça esta mensagem central do papel de Cristo como sendo o substituto do homem, não é? Podes falar um pouquinho sobre isso? Sim, e como o pastor António Rodrigues estava a dizer ainda há pouco, Deus pediu o impossível a Abraão e ele aceitou, confiando de que Deus é soberano. E mesmo eu não entendendo, e nós depois percebemos pelo livro de Hebreus, de que ele confiava tanto que sabia que acontecesse o que acontecesse, até Deus ressuscitava o próprio filho. Então há uma dependência do próprio Deus. E esta questão do cordeiro e a resposta, como o pastor ainda há pouco dizia,
de Abraão para com Isaac mostra que, mesmo não sendo conhecedor de tudo, ele está confiante em Deus. Deus proverá um cordeiro, meu filho. E a realidade é que Deus proveu um cordeiro que substituiu aquilo que Abraão iria fazer com Isaac. Houve ali uma substituição. Isaac merecia morrer, pecador, todos nós merecemos, mas Deus substitui e aponta já para algo futuro. E é interessante porque nós falamos de Gênesis 22, desde o 12 e Apocalipse 5, porque nós vemos aqui dois textos em que aponta para algo e o texto final do Apocalipse já mostra a resolução disso que esses textos apontavam. Mas antes disso, nós às vezes podemos achar que a questão do sacrifício começa agora com Abraão e que Abraão é que iniciou o sistema sacrificial, por assim dizer, mas se nós formos a Gênesis no capítulo 3, nós vamos encontrar um texto que aparentemente é enigmático, mas nós temos que ler as entrelinhas do texto. Versículo 21, e o Senhor Deus vestiu Adão e Eva com peles de animais. Se a morte é consequência do pecado e até aqui não existia morte, estas peles de animais tiveram que vir de um sacrifício como consequência da rebeldia e da desobediência de Adão e Eva. Então Adão e Eva puderam entender que este sacrifício apontaria para algo. Da mesma forma que Abraão, o pai da fé, um homem que caminhava com Deus, pôde entender que no futuro este sacrifício que Isaac não foi o contemplado a fazer, foi aquele carneiro, mas que isso apontava para algo. Quando nós chegamos a Êxodo, com a libertação do povo de Israel, nós vamos perceber mais uma vez a necessidade educativa que Deus tem para com o povo. E Ele quer educar o seu povo a entender que existe o pecado porque é uma consequência, ou seja, existe a morte porque é uma consequência da desobediência que Adão e Eva tiveram. Todos os seus descendentes vivem nesta consequência, experimentam esta consequência. E Deus quis mostrar como esta consequência teria um fim, que a morte teria um fim, que o pecado teria um fim. E através disso Ele vai apontar e dar símbolos e recursos para apontar para um Salvador que iria extinguir com o pecado e com a morte. O Cordeiro Pascal, na 10ª praga, quando aqueles que não tinham o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o anjo passaria e seriam mortos os primogénitos, aqueles que tinham seriam salvos, não aconteceria nada. Nós vemos que ao longo da história Deus tenta apontar sempre para a resolução final, para que o povo entendesse que isto existe por motivo vosso, foram vocês que quiseram, mas há solução para isto. Ao longo da história vemos também que o povo perdeu essa noção. Perdeu a visão de que aquilo não é um simples ritual só por se fazer, aquilo apontava para algo mais. E João Batista, e nós tivemos uma temporada que estudámos bastante o Evangelho de João, nós vimos que João Batista entendeu, quando viu Jesus, que ele era o Cordeiro de Deus. Ou seja, quando João vê aquele homem, ele vai perceber, tudo faz sentido agora, porque eu estou a ver aquele que é o sacrifício expiatório de todas as coisas. E é interessante porquê? Porque quando nós olhamos para Apocalipse 5 e nós vemos João, o discípulo amado, a ter uma visão, e ele diz no versículo 6, olhei e vi um cordeiro de pé, no meio do trono os 4 seres viventes e os 24 anciãos à volta. E agora diz, e trazia sinais de ter sido morto. Ou seja, Apocalipse 5 já nos mostra a resolução daquilo que é Gênesis 22, Gênesis capítulo 3, Êxodo 12 e ao longo de todo o Antigo Testamento nós vemos que apontavam para Jesus. O Cordeiro em toda a Bíblia é um símbolo do Messias. É um símbolo da substituição, do sacrifício e da expiação que um dia Deus faria pelo povo. Desde Gênesis, do início até ao fim, Apocalipse, nós vemos como Jesus foi o único Filho de Deus, que levou os pecados do mundo e venceu a morte. E é o triunfante, e é triunfador no final. Nós temos uma mensagem bíblica e profética que aponta unicamente para isto.
Jesus, a sua vitória. Nós temos uma mensagem que nos fala a respeito de que Jesus é o nosso substituto. Nós, como Abraão, como Isaac, merecíamos a morte. Mas Jesus veio para nos dar vida. E não para dar pouquinha, mas para dar bastante. Ele diz para dar vida e vida em abundância. Por isso, nós podemos ver a importância deste papel do Cordeiro de forma educativa, de forma a dar conhecimento ao povo, mas também a mensagem para nós hoje é que este Cordeiro já veio, já foi o sacrifício deste Cordeiro verdadeiro, já foi feito, e nós podemos então viver se realmente o aceitamos. Sim. Esta Gênesis 22, muitas vezes nós esquecemos quando falamos deste texto. Eu acho que pouca gente, eu já ouvi vários sermões sobre este texto e alguns de nós esquecemos de que a partir do verso 17, sobretudo até ao verso 17 e 18, há uma renovação da aliança que Deus faz com Abraão. Naquele momento, daquele episódio tão específico. E é isso que Deus faz exatamente connosco. Exatamente. Quando o Cordeiro vem, há uma renovação da aliança. Deus quer renovar e Deus mesmo diz, a tua descendência será como a areia do mar e serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste à minha voz. Portanto, há aqui uma renovação da aliança que é necessária. Pedro, sobre esta questão, nós temos na Bíblia, sobretudo para compreendermos um pouco das profecias, nós temos aqui uma interpretação que chamamos o princípio da primeira menção. Como é que ele nos ajuda a compreender melhor os conceitos bíblicos da Bíblia e, sobretudo, das profecias? Penso que será interessante analisar e partilhar aqui com o nosso auditório este princípio, que podíamos designar assim, da primeira menção, porque ele é útil, de facto, como entre muitos outros princípios hermenêuticos. Princípios hermenêuticos, no fundo, são pequenas regras, critérios que nos ajudam a ser aplicados de forma consistente, a sermos capazes de tirar da Bíblia lições e fazer uma estrutura de pensamento e de ensino de uma forma que seja mais equilibrada e mais coerente. É por isso que a hermenêutica, na verdade, é uma ciência extremamente importante para o estudo da Bíblia, e não é preciso ser nenhum teólogo nem nada para o aplicar. Na verdade, eu diria que vários dos principais princípios de hermenêutica que todas as pessoas utilizam de forma quase intuitiva. Os principais deles. Ou seja, nós somos perfeitamente capazes de ler a Bíblia e entender que uma história lê-se de uma maneira, um salmo vai-se ler de outra maneira porque tem poesia ou é a pessoa a usar metáforas para falar de certas realidades. Obviamente, quando chegamos às profecias em particular, fica evidente que aquilo não pode ser lido de forma literal. Então, há um conjunto de princípios, obviamente, que se aplicam para poder retirar da Bíblia, no fundo, um sumo que seja o mais puro possível. Então, fazendo este preâmbulozinho para entender o que é uma regra de hermenêutica, este princípio ou regra, o que é que ela sugere? Que, na verdade, quando na Bíblia nós encontramos em alguns temas a primeira referência a um determinado conceito, a primeira referência a um determinado símbolo, essa referência, ela, por ser a primeira que aparece, coloca, digamos, como que um fundamento. E a partir daí, nós vamos conseguir compreender melhor quando aquele símbolo, aquele conceito, aquela palavra é usada na Bíblia, sempre tendo em mente a referência que foi colocada. Portanto, seria um pouco, numa estrutura de interpretação, o equivalente a uma primeira pedra que é colocada numa casa, ou uma pedra angular, na qual nós vamos sempre referir a ela como uma sustentação para compreender o que vem depois. E a verdade é esta, no estudo especialmente das profecias, este princípio ele é muito útil para nos ajudar a compreender, por exemplo, alguns símbolos e conceitos que depois são repetidos em profecia. É interessante porque, há pouco, no início, tu dizias que o estudo, particularmente, que estamos a fazer esta semana, centra-se sobre o livro do Gênesis. Ou seja, o livro do Gênesis, para compreender a Bíblia como um todo, e até alguns elementos proféticos, o próprio livro de Gênesis é como se fosse ele próprio uma primeira menção. É um livro que, por ser o primeiro, portanto, por ser o início da revelação, aliás, ele foi dado por Deus nessa lógica.
Não é um livro que esteja aleatoriamente dado na Bíblia, que podia aparecer numa ou noutra parte da Bíblia. Um pouco como outros livros, que se nós encontrássemos, sei lá, certos livros históricos, eles nem sequer, na sequência do cânon, como chamamos da Bíblia, que é a seleção dos livros da Bíblia, nós temos alguns livros históricos que eles não estão no sítio certo, do ponto de vista cronológico, eles não estão numa sequência. Ou se fôssemos então aos livros dos profetas, talvez sejam um dos melhores exemplos, que eles estão agrupados no final do Antigo Testamento, numa lógica de livros proféticos, os maiores e os menores, e que não há uma relação entre eles, uma relação cronológica. Por isso é que às vezes é um pouco trabalhoso ter que ir ver bem aquele profeta que escreve naquele momento, por exemplo, com que rei é que ele se cruzou para perceber aquela mensagem a que é que dizia respeito. Então, o que eu estou a dizer é que a Bíblia não está escrita numa lógica cronológica, mas o livro do Gênesis, em certo sentido, é uma exceção a essa regra. Porque ele, aliás, é isso que significa Gênesis, não é? Ele é o livro dos princípios, das primeiras coisas. O livro do Gênesis, as suas histórias, os seus personagens e muita da sua simbologia ou imagologia, ou imagética, se quisermos, porque algumas dessas imagens não quer dizer que elas sejam simbólicas ou proféticas, mas coloca uma imagética na nossa teologia que depois vai ser útil para compreender a Bíblia como um todo. Nesse sentido, este princípio, voltando a ele da primeira menção, embora se possa aplicar em diversos livros e diversos textos, a verdade é que o livro do Gênesis é particularmente forte e frutífero neste conceito. Eu, para facilitar a compreensão, vou usar agora aqui alguns exemplos que podemos dizer que são vários símbolos, há toda uma imagética que é usada no livro do Gênesis que depois vai ser prolongada ao longo de toda a Bíblia. Por exemplo, o sangue, como estando associado ao sacrifício e a um papel essencial no processo de redenção, ele acontece no livro de Gênesis como, de facto, uma base para o que vem a seguir. A Ana há pouco falava precisamente de uma referência ao sacrifício dos primeiros animais que produziram peles, e nós entendemos que esse sacrifício coloca uma base com uma ideia de que esse sangue que teve que ser derramado desses animais permite-nos entender depois, mais à frente, que as vestes de Cristo sobre nós estão relacionadas com o seu próprio sacrifício. Mas é interessante porque em Gênesis 4 talvez seja a primeira vez que nós vamos encontrar uma referência direta a sangue. Quando Deus diz a Caim que o sangue do teu irmão clama a mim. E é interessante porque nós vamos encontrar aqui esta ideia de que o sangue, quando é derramado, ele cumpre uma função que vai para lá do ato do sangue físico. Ora, este texto não está a dizer que o sangue fala. Se nós fôssemos ler literalmente, isto significaria o quê? Que Abel, quando foi morto, houve derramamento de sangue, que o sangue, de alguma maneira, começou a falar. Ora, é uma evidência, não é preciso, lá está, nenhum curso de teologia para entender que trata-se aqui, Deus está a usar metaforicamente, isso ainda hoje se utiliza na literatura de tantas formas, que é atribuir atitudes ou capacidades humanas a outros símbolos, personificá-los, dar-lhes vida. Portanto, o sangue clama. É interessante que nós sabemos que o sangue vai depois, ao longo de toda a Bíblia, representar essa ideia de um símbolo que clama também, que fala, porque representa algo maior do que ele próprio. Mas se recuarmos ainda, vamos encontrar, por exemplo, em Gênesis 3, a serpente, e o aparecimento da serpente, que depois nós sabemos várias vezes ao longo de toda a Bíblia, vamos encontrar a serpente precisamente a cumprir um papel simbólico, mas que no Gênesis encontramos como base, como primeira menção. Eu estou a recuar, porque já foi o capítulo 4, foi o capítulo 3, mas se eu for ao capítulo 1, vamos encontrar, por exemplo, a primeira associação entre o Espírito de Deus e a água. Quando nos é dito que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E nós vamos encontrar ao longo da Bíblia diversas referências associando a água e a presença precisamente do Espírito Santo. E queria dar como último exemplo o descanso, porque este tem um papel relevante, porque a primeira menção ao descanso como parte da estrutura inicial e do projeto de vida que Deus estabeleceu para o ser humano,
e particularmente o facto de Deus descansar Ele próprio da sua obra no 7º dia, é uma primeira menção que é um excelente exemplo deste princípio hermenêutico. Porque no momento em que Deus, pela primeira vez, vai referir que a obra dele foi feita, foi executada ao longo de 6 dias, e que no 7º dia o próprio Deus descansou e então tornou aquele dia santo, um dia solene, sagrado, mas também um dia de bênção, nós percebemos que é a primeira menção a um valor e a uma estrutura de fé e de adoração e até a um comportamento que depois vai ser explorado e aprofundado ao longo de toda a Bíblia, que se vai manter entre o povo de Deus. Jesus vai cumprir esse mesmo princípio, a Igreja Cristã vai cumpri-la, e a Revelação diz que até na eternidade o sábado lá estará. Mas a primeira referência é precisamente em Gênesis, no capítulo 2. Então nós encontramos esta ideia de que quando temos uma primeira referência na Bíblia, ela é muito útil para servir como fundamento para o que vem a seguir. E o livro do Gênesis cumpre ele próprio um papel de fundamento para grande parte da estrutura que a Bíblia depois vai desenvolver. Muito bem. Excelente. É importante nós termos estes princípios em mente quando estudamos a Palavra de Deus, sobretudo para percebermos estes fundamentos. Vamos continuar neste que é realmente um tema muito interessante, o livro de Gênesis. Gênesis 4. Agora vamos, António, antes de eu fazer-te uma pergunta, vou ler este texto. Gênesis 4, verso 8 e 9, fala-nos do primeiro homicídio. Iremos assim na nossa Bíblia. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está o teu irmão? Onde está Abel, teu irmão? E ele disse-me: não sei, sou eu o guardador do meu irmão. Curioso episódio, interessante. António, que paralelos é que podem ser traçados com a morte deste justo Abel, como temos aqui um outro personagem que é Caim, que é um contraste, não é? Que paralelos é que existem na profecia bíblica? É interessante este momento entre estes dois irmãos, não é? Que representam as duas classes que existem no mundo: aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam, aqueles que fazem a vontade de Deus e aqueles que fazem a sua própria vontade. Também representa que existe o bem e existe o mal. Portanto, o mundo não é um mar de rosas, o mal é a invenção do ser humano. Não, existe o bem e existe o mal. As coisas estão bem divididas, estão bem selecionadas, digamos assim. E, no caso, os dois irmãos tiveram os mesmos pais, claro, foram educados da mesma maneira e as atitudes foram completamente diferentes. Aprendemos aqui também que é usado o cordeiro como sacrifício. Este cordeiro feito por Abel, apresentado por Abel, tem já um simbolismo muito importante na escatologia, portanto, naquilo que iria representar... Isto porque Deus tinha pedido aos dois irmãos que entregassem um cordeiro. Muito bem. Nós, é verdade, se forem instruídos, os pais tinham tido a experiência no Jardim do Éden, porque foram cobertos com a pele do cordeiro. Então certamente transmitiram a verdade de que vem das mãos de Deus. Não foram eles que mataram o cordeiro para se tapar no Éden. Agora, eles ensinaram aos filhos, os filhos certamente sabiam que era o cordeiro que devia ser representado no altar e não o que eles quisessem apresentar. E aqui, claro, vemos que o sacrifício de Caim não foi aceito e o sacrifício de Abel foi aceito. Porque Abel deu aquilo que Deus pediu e Caim quis dar outras coisas em substituição. Mas sejamos assim um bocadinho agora sinceros entre nós. Caim também deu o que tinha, porque ele era agricultor. Só que o que foi pedido não era aquilo que ele queria, era a vontade de Deus. Porque o cordeiro teria depois, na história de toda a Bíblia, teria um simbolismo importante. Não era a maçã, não era as anonas, não era o abacate, mas era o cordeiro. Só que Caim quis fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Porque as frutas não salvam ninguém, não é? O cordeiro, o sangue do cordeiro, que representa Jesus Cristo, veio ao mundo morrer para nos salvar. E é neste sentido que nós encontramos aqui
Quando vamos, por exemplo, para Apocalipse, por exemplo, Apocalipse 14:4, quando diz que os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá, ou seja, aqueles que seguem o Cordeiro, não é que eles seguem a fruta, não é que eles seguem outro tipo de ideologia, de símbolo, mas é o Cordeiro. Porque desde o Jardim do Éden até o fim, o símbolo é o Cordeiro. E nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas sim para fazer a vontade de Deus. Porquê? Porque tudo tem um objetivo, tudo tem um princípio e tudo traz um simbolismo para que possamos aprender. E em vez de Caim Deus foi falar com Caim e perguntou-lhe porquê que ele matou o irmão. Era a oportunidade de, olha, perdoa, eu realmente não compreendi o que tu me pediste. Ele foi encontrar desculpas para justificar os seus atos. E faz aqui uma pergunta muito interessante, não é? Sou eu o guardador do meu irmão? Muito bem. Claro, aqui demonstra que o resultado da oferta de um e da oferta do outro não são as mesmas. É por isso que, não sei se posso fazer uma aplicação, mas o que importa é ser crente. Não interessa estar em qualquer igreja. Não é bem assim. Não interessa qual filosofia que eu vou aceitar, o que importa é acreditar em Deus. Não é bem assim. Jesus se intitula dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só um caminho, só uma verdade, só uma vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele não diz ninguém vai ao Pai, todos vão ao Pai como querem. Todos vão ao Pai com cesto de frutas, com saco de batatas. Não diz isso. Só vão ao Pai por mim. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi muito incisivo e decisivo nas suas palavras, e é só um caminho, só uma verdade. E nós podemos pensar o que quisermos, mas ninguém se vai salvar porque quer ou porque pensa. Nem pelos seus méritos. Só pelos méritos de Cristo Jesus. E se Jesus é o caminho, aí temos a resposta. Ele é o caminho, temos que seguir o caminho que é Cristo. Eu ia dizer que é interessante porque quando aceitamos Jesus, quando fazemos como Abel e damos o sacrifício correto, vou pôr agora que não andamos a matar cordeiros na atualidade, mas quando aceitamos Jesus e fazemos o que é correto, também temos responsabilidades sobre os outros. E Deus está a chamar aqui à razão a Caim, que é: então onde está o teu irmão? Também é a tua responsabilidade, até porque nós entendemos que Caim era o primogénito, então ainda tinha a noção de também cuidar, de proteger, de amparar, e Deus aqui está a dizer que o reflexo do sacrifício de Caim, ou seja, que a atitude de Caim face à família e ao irmão refletiu-se também na qualidade de oferta, de ofrenda que ele deu a Deus. Então isso... Sim, nós temos uma escritora que tem um pensamento que eu concordo com ele. Ela diz: Caim podia ter pedido ao seu irmão Abel um cordeiro para sacrificar para Deus, e Abel lhe daria com todo o coração esse cordeiro, mas ele preferiu fazer as frutas, não é? Ele preferiu fazer a sua vontade em vez da vontade de Deus. Ana, desculpa. Vamos voltar um bocadinho antes ao Gênesis 3, lá está, vamos continuar no livro de Gênesis, e Gênesis 3, que é muito rico, tem aqui algumas passagens que eu vou ler para depois então falarmos um pouquinho sobre elas. No versículo 1 do capítulo 3 diz o seguinte: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus diz, não comereis de toda a árvore do jardim? Esta foi uma grande pergunta. Depois o versículo 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Quando nós saltamos do primeiro livro, Gênesis, para o último livro, Apocalipse, não é? Também nos é dito aqui em Apocalipse 12 uma menção semelhante àquela que nós estávamos aqui a ver. E diz no verso 9 e 13 o seguinte: foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo, foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Verso 13: quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Como é que estes relatos de Gênesis 3, do dragão, em Apocalipse 12, ilustram esta estratégia de Satanás ao longo deste grande conflito que nós vivemos?
nós aqui vamos buscar também aquilo que o Pedro falava há pouco do princípio da primeira menção. Nós vemos a primeira vez que é referido a serpente, Satanás, e depois vamos ver no fim de novo esta menção. Mas é interessante este tema porque o pastor acabou de ler. Nós vemos que Satanás, ao longo da história, tem um propósito. Primeiro, denegrir a imagem de Deus, fazer com que o ser humano pense e tenha uma imagem errada do próprio Deus, atrair para si as pessoas, porque quanto mais perto nós estamos do inimigo, mais tristes nós deixamos Deus. Então há aqui um duplo papel, que é perdermos-nos, mas também magoar o próprio Deus, porque Deus fica triste e é algo que magoa também Deus, ver os seus filhos, quem Ele ama, longe de si. Mas aqui em relação a Satanás, nós vamos ver as estratégias são exatamente a mesma. Ou seja, desde o início da Terra até ao presente, Satanás, a estratégia é exatamente a mesma. Ele não inovou. Porque tem sucesso. Nada. Porque tem um sucesso, eu vou dizer fantástico, mas pela negativa. Porquê? Nós vemos que Gênesis no capítulo 3:1, nós vamos ver, é assim que Deus disse. Ou seja, Satanás vai usar as palavras de Deus de forma deturpada e vai criar engano e dúvida. Nós vemos que Eva, ao princípio, até está firme e diz, não, Deus não disse isso, Deus disse isto. Mas Satanás vai continuar a semear dúvida e engano ao ponto de manipular Eva e fazer com que ela comesse. É certo que foi uma decisão de Eva também. Satanás tentou e ela caiu na tentação. Mas vemos que ele vai usar no versículo 4, por exemplo, vocês não vão morrer nada. Porque ela vai responder, Deus disse que no dia em que dessa árvore comermos, nós vamos morrer. E ele, não morrem. Ou seja, para além do engano e da dúvida, juntamos a mentira deliberada. Satanás mente deliberadamente para atingir um fim. E uma doutrina que ainda hoje existe, da imortalidade da alma, que a alma não morre. Que não morreremos. Outra é a atração pelo desejo. Porquê? Porque Satanás no versículo 5 vai dizer, eu estou a usar uma versão bíblica mais atual, ele vai dizer, Deus sabe muito bem que no mesmo instante em que comerem esse fruto, os vossos olhos se abrirão e tal como Deus serão capazes de distinguir o bem e o mal. E esta frase tem uma reação em Eva. Versículo 6, a mulher vendo que a árvore era agradável, que o fruto era bom para alimento fresco e apetecível, então chegou-se perto e comeu. Ou seja, a atração pelo desejo, a atração pelo proibido, a manipulação que Satanás faz. E isto, ao longo da história, nós podemos ver que ele fez isto. Vamos a Apocalipse. Por exemplo, no capítulo 12, que ainda há pouco lemos. Primeiro, há uma clara menção a Gênesis e há uma clara identificação que esta serpente que estava em Gênesis continuou a existir ao longo da história do planeta e que é o mesmo ser que continua a provocar o engano, a mentira e a atração pelo mal. Só que agora vai dizer algo mais interessante, não interessante, mas complementar. No versículo 9, Satanás é descrito como aquele que engana todo o mundo, e nós vimos que sim, enganou a Eva e continua, mas agora no versículo 10 é chamado de o acusador dos nossos irmãos. Ou seja, ao longo da história, Satanás afasta-nos de Deus e ao mesmo tempo que nos afasta, acusa-nos diante de Deus do nosso afastamento. É aquele que provoca as dissensões entre nós. É aquele que semeia a contenda e fica-se a rir satisfeito porque está a fazer o mal e está a fazer com que o povo de Deus perca de vista aquilo que é realmente importante. E agora outra coisa interessante é o versículo 13 e 17, porque vai nos dizer que após ser derrotado no céu, ser expulso do céu, Satanás vai intensificar a perseguição contra a mulher, e nós sabemos que a mulher simboliza o povo de Deus e a sua descendência. Desde o Éden, Satanás vai utilizar os mesmos enganos, as mesmas estratégias para chegar à destruição do povo de Deus. Nós percebemos que ele não precisa de inovar.
porque as estratégias continuam a ser eficazes. Aqui a questão é que, apesar de Satanás insistir, enganar, mentir, perseguir, acusar, culpar, produzir guerra e violência e tudo o mal que nós sabemos que vem dele, nós temos a possibilidade de fazer diferente de Caim, nós temos a possibilidade de fazer diferente de Eva, nós temos a possibilidade de conhecer o Cordeiro, e temos a imagem do Cordeiro e do Leão de Judá. Nós temos a possibilidade de, conhecendo-o, querer estar com ele e querer manter-nos firmes, apesar das estratégias. Elas vão continuar, mas nós temos que ser sábios e dependentes de Deus o suficiente para vencer. Interessante, muito, muito interessante. Há uma parábola que é a parábola do trigo e do joio, que diz que o inimigo colocou lá o joio e fugiu, foi-se embora, não é? Não ficou lá, ele foi-se embora. É isso que Satanás faz, não é? Infelizmente tem tido muito sucesso. Espero que nós possamos pedir a Deus sabedoria e inteligência para resistirmos, com a ajuda de Deus, a estes enganos do inimigo. Sem dúvida. Pedro, a Bíblia nunca deixou de gerar informações, novas compreensões dos assuntos, pesquisas. Estamos sempre a ir mais além, não é? Desejo de aprender algo novo, mas também existem verdades que já estão reveladas e que devem ser ancoradas. Como é que nós podemos equilibrar neste aspecto, de receber mais informação, mas também não nos deixarmos de ancorar nas verdades já reveladas? Sim, podíamos dizer que pode haver uma espécie de tensão na Bíblia entre continuarmos a ter luz, a interpretar ou a descobrir nova verdade, e se isso, porventura, seria uma forma de aniquilar outras verdades que estivessem estabelecidas. Mas eu creio que a Bíblia, ela resolve esse aparente conflito. Como? Por um lado, a Bíblia é clara sobre o facto de que nela nós temos da parte de Deus revelação que é imutável. Por exemplo, Isaías 40, um texto muito, muito conhecido, 48, que o profeta diz: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Há aqui esta comparação entre as coisas que na vida, no mundo natural, mas que aqui simbolicamente representam tantas coisas na nossa própria existência que são efêmeras. Há muitos sentimentos, há muitas emoções, há muitas experiências que nós vivemos, e há objetos e coisas físicas que são muito efêmeras. Até a natureza, pelo menos agora no mundo em que vivemos, ela própria está sempre a dar essa demonstração de ser efêmera. O que agora parece incrivelmente belo, amanhã está caído no chão. E portanto Deus faz essa oposição com o facto de que, se nas coisas desta terra nós temos de ter algum cuidado em confiar, incluindo as pessoas, lá dizia o texto: maldito o homem que confia no outro homem. Até em si próprio. Não é? E em si próprio, porque é isso. E este texto não é uma maneira, obviamente, percebemos, de dizer não sejas amigo de ninguém, porque são todos maus à tua volta. É dizer-te que se tu colocares a tua confiança total nos outros... Somos todos falhos. Se essa pessoa falhar e a tua confiança está nela, se a tua vida e o teu horizonte, o teu futuro tivesse entrado nos outros, é evidente que tu podes desiludir-te muito rapidamente. Ora, em oposição a isso está a palavra de Deus, o que ela ensina, que ela revela, as promessas, no fundo, que são uma revelação de quem Deus é. Porque Deus permanece. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia diz que Deus, nele não há sombra de variação. A Bíblia sobre Deus diz que a sua palavra permanece para sempre, que aquilo que ele diz agora, ele não vai alterar, que ele é uma rocha. Portanto, todas essas figuras de Deus, de estabilidade e continuidade, dão-nos uma evidência de que a palavra de Deus não fica desatualizada nos seus valores. É evidente que isto não significa que nós não encontramos na própria palavra nova luz, novo entendimento. Porque se a palavra de Deus não muda, já a nossa compreensão da palavra de Deus, claro que sim, que pode mudar. E pode mudar sobretudo porque nós podemos descobrir novas dimensões e, sobretudo, nova profundidade no que já está revelado, a que nós ainda, ou os nossos antepassados, ainda não tenham chegado. E aqui
basta lembrar coisas como a que o apóstolo Paulo disse, que claramente eram um incentivo, e são para nós hoje, um incentivo aqui ao estudo e ao crescimento. Por exemplo, neste caso o apóstolo Pedro, que na sua segunda carta, capítulo 3 e versículo 18, disse o seguinte: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que é possível crescer no conhecimento? Se nós dissermos assim, bem, sobre ele o que está escrito, está escrito. Já nenhum apóstolo vai aparecer a escrever nenhum evangelho. Então, como é que é possível crescer no conhecimento? É possível continuar a ler, e aí nós vamos obter, com certeza, à medida que lemos, estudamos, refletimos, vamos continuar a ter nova luz. Lembremos-nos, por exemplo, que Jesus, para agora responder à pergunta, ok, então e como é que nós podemos obter nova luz e estar seguros de que essa nova luz vem da parte de Deus? Eu lembro que Jesus, nos seus discursos, entre os seus últimos discursos de estímulo e encorajamento e ensino aos discípulos, deixou para nós uma verdade extraordinária que estava relacionada com a presença do Espírito Santo. Aliás, Jesus disse coisas até às vezes um bocadinho surpreendentes quando dizia aos discípulos que era melhor até que ele fosse, porque viria ao Espírito. Como se Jesus, na comparação entre o que ele podia dar-lhes e o que o Espírito podia dar, Jesus dissesse: vocês estão melhor com o Espírito do que comigo. Isto Jesus disse claramente. E é interessante, aliás, lembrem-se que ele chegou a dizer aos discípulos: vocês farão coisas maiores do que o que eu faço agora. Tudo isto estava relacionado precisamente com a promessa do Espírito Santo. E isto não é difícil de entender, um pequeno parênteses, até porque Jesus, como veio na carne, Jesus estava, por exemplo, limitado fisicamente ao espaço e ao tempo. Exatamente. Porque ele veio na carne, essa foi a natureza da sua vida, por isso é que ele era o Filho do Homem. Mas o Espírito Santo não veio na carne, nem é o Filho do Homem. É Deus, o Espírito Santo. E, portanto, a ação poderosa do Espírito Santo a influenciar as pessoas tem um alcance, até geográfico, pode chegar às pessoas em todo o tempo. É interessante. E diz até que Jesus disse que quando o Espírito Santo vier, ele vos levará toda a verdade. Ora, esse era o texto que eu ia ler. O que é uma prova de que nós estamos a ir no mesmo sentido. Eu estava a fazer aqui um preâmbulo para dizer que o Espírito Santo era muito importante, porque Jesus disse que vocês vão ser guiados a toda a verdade. O que quer dizer que para aqueles discípulos, naquele momento, e isto é curioso, com Jesus no meio deles, a ensiná-los todos os dias, e no entanto Jesus afirma: vocês ainda não estão em toda a verdade. Que há uma revelação progressiva. Vai haver coisas que se formos ver bem, é como se Jesus estivesse a dizer: há coisas que eu não vou conseguir, ou não é possível, pelo menos por agora, eu transmitir. E mesmo eles, porque ele disse: tenho muito para vos dizer, mas vós não podeis suportar. Não podeis suportá-lo agora. Portanto, podia não ter a ver com a capacidade de Jesus, mas com a capacidade deles. E, portanto, no meio desse contexto, Jesus vai dizer o quê? Que o Espírito Santo vai ser indispensável para vocês continuarem a entender. Seja, aqui podemos dizer que era diretamente relacionado com a palavra, porque Jesus disse muitas vezes, até na sua oração: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E depois disso, o Espírito Santo é que vos vai guiar a toda a verdade. Portanto, é uma ligação direta entre a palavra escrita. Mas o Espírito Santo também faria uma obra que é interior, como, por exemplo, convencer-vos do pecado, da justiça e do juízo. Ou outra coisa muito importante, o Espírito Santo fará lembrar todas as coisas que eu vos tenho dito, que é usar a nossa memória, porque o Espírito Santo atua dentro de nós, ou em nós. Portanto, o que é que nós entendemos aqui? Que a presença e a ação do Espírito Santo é que nos vão ajudar a aprofundar estas verdades extraordinárias que estão reveladas na Bíblia, mas que estão em aberto. Lembremos-nos do exemplo do profeta Daniel, a quem o Senhor, depois de lhe revelar coisas extraordinárias através do anjo que o acompanhava, lembremos disso, que já falámos disso aqui diversas vezes, aliás. Jesus disse-lhe: fecha agora o livro, porque ele não é para o teu tempo, não vais entendê-lo agora. Mais à frente o livro vai voltar a ser aberto. E depois nós chegamos a Apocalipse e vemos que houve um momento, por exemplo, em que essa profecia se cumpre, porque o livrinho diz que o livrinho foi comido e que as profecias, claro, voltaram a abrir-se. O que significa que às vezes há coisas que até estão reveladas, mas que até do ponto de vista da interpretação profética, e há bocadinho falávamos de hermenêutica, pode haver até conhecimento sobre a interpretação que no momento os nossos pais, antepassados ainda não tinham, mas que o tempo permitiu trazer até à luz. E por isso é que não há nenhum conflito real, nem nenhuma incoerência entre o facto da Bíblia ser uma revelação que está fechada, que é definitiva e total,
mas a nossa compreensão sobre o que está revelado, esse sim vai continuar a crescer. E, portanto, nunca esqueçamos, ou para aqueles que nunca ouviram falar deles, eu vou deixar aqui a minha última nota para 2 conceitos extremamente importantes. E, aliás, nós vemos-lo na Bíblia, em toda a linha, mas também na história da Igreja Cristã, por exemplo, que é o conceito de verdade presente e o conceito de revelação progressiva. Estes 2 conceitos foram muito importantes, por exemplo, no período da Reforma Protestante, no surgimento de diversos movimentos de reavivamento espiritual, também num grande reavivamento profético, que nós já aqui nos referimos a ele, noutros programas. Esse grande reavivamento profético tem uma natureza escatológica sobre a volta de Jesus, por exemplo, que veio a suscitar movimentos adventistas, como o caso da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em todos esses momentos, em diferentes momentos da história, é muito importante o conceito de verdade presente, que é tão simples quanto isto. Para cada momento, em função do contexto e das circunstâncias, há uma verdade que é muito importante ser proclamada. Nós vemos isso quando Jesus veio, diz o Evangelho de Marcos que ele veio proclamar o Evangelho do Reino de Deus. Mas depois vem o apóstolo Paulo e trouxe coisas à verdade revelada que Jesus não disse. Agora que o apóstolo Paulo contradisse Jesus? Nunca. Mas trouxe, expandiu o Evangelho do Reino de Deus. Claramente. E aliás, chegamos a Apocalipse 14 e o que é que vemos lá? Que diz que tem que ser proclamado agora a toda a nação, tribo, língua e povo o Evangelho eterno. Então, mas é o Evangelho de Jesus, o Evangelho do Reino, é o Evangelho do apóstolo Paulo, que chegou a chamar-lhe como o Evangelho da Glória de Deus, ou é o Evangelho eterno? Vejam que são 3 formulações para o Evangelho e nenhuma delas é contraditória. Mas a mensagem não é exatamente igual. O que significa que a mensagem está a expandir, está a crescer. E isso é a verdade para cada tempo, porque a revelação é progressiva. Deus está a usar o seu Espírito em todo o tempo. Talvez haja coisas que nós até aqui esta mesa vamos dizer, durante estes meses e anos, quem sabe que aqui estaremos, que se calhar hoje ainda não sabemos ou ainda não pensamos, mas o Espírito pode revelar. O Espírito pode nos ajudar a compreender aquilo que está escrito, não é? Certamente. Obrigado aos 3 por esta partilha, foi realmente muito interessante. Para nós foi interessante, eu acho que todos nós aqui beneficiamos e certamente o nosso auditório também. Vamos deixar uma mensagem final para o nosso querido auditório. Vou começar pela Ana, e depois o Pedro e, por fim, o António. Está bem? 1 minuto para cada um. Aquilo que nós falámos hoje, o estudo que fizemos desde a importância do Espírito Santo, desde a importância do livro de Gênesis, eu acho que nós devemos cada vez mais, se queremos estar firmes, se queremos conhecer Deus, temos que buscá-lo na sua palavra e permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós. Porque se nós queremos estar firmes quando o acusador, a serpente, o dragão vier e apontar-nos o dedo e nos tentar, seja de que forma for, nós temos que ter os nossos pés firmes na rocha. E nós sabemos que a rocha é Deus, que a rocha é Jesus. Então, que o estudo de hoje nos leva a pensar na necessidade constante de estarmos firmes na rocha. Para que venha o que vier, estarmos em pé a olhar para cima. Amém. Pedro? Verdade. Eu queria, Paulo, terminar com as palavras do profeta Isaías, capítulo 8, versículo 20. À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. O que significa que se hoje mesmo a nós e a muitos lá em casa, Deus também nos chama a sermos portadores e proclamadores desta mensagem, nós não somos inventores da mensagem. Porque a mensagem existe. E nós temos a lei e o testemunho, que é a palavra escrita, que nos servem como uma referência. Que a Bíblia seja a sua luz, a sua referência, todos os dias. Amém. António? Eu vou usar o texto que é mais conhecido talvez na Bíblia, não é? João 3,16, para realçar Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há outra solução que não se passe por Jesus. Verdade. Ele é o Cordeiro, será sempre o nosso Salvador, nosso Senhor, e devemos adorá-lo de todo o nosso ser, de todo o nosso coração. Amém. Para sempre. Amém. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Querido amigo, obrigado pela sua preferência pelo nosso programa. Este programa de estudo aprofundado da Palavra de Deus, este programa onde abrimos a Palavra e queremos aprofundar as verdades nela contidas. Para isso, tenho aqui connosco, tenho aqui na minha mão esta revista Deus Me Ouve. É uma revista importante para você aprender como orar, você poder saber que a oração é importante na sua vida e que Deus está ao seu lado para ouvir sempre.
Só tem que enviar uma mensagem para o 933-939291, 933-939291, pedindo esta revista, que lhe será dada gratuitamente. Poderá também usar este mesmo número de telefone para enviar uma sugestão para o nosso programa, ou então pedir que algum dos instrutores bíblicos o possa ajudar na compreensão da palavra. Estamos disponíveis para o fazer, e essa é nossa alegria, é poder estar ao seu serviço para poder ajudá-lo a compreender a palavra de Deus. Foi muito bom estar consigo. Não se esqueça, no próximo episódio nós estaremos juntos e, portanto, marcamos aqui já o encontro para o próximo episódio. Não falte e que Deus o abençoe. Thank you.